Meu irmão, hoje, celebrando o Domingo de Ramos, os textos nos fazem refletir sobre a teologia da cruz. O que é, meu irmão, a teologia da cruz? Os textos tentam nos explicar por que nós sofremos. Qual é o sentido, meu irmão, do sofrimento na nossa vida? Sofrimento e cruz são sinônimos. Jesus fala para os discípulos: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e carregue. Ou seja, aceite o seu sofrimento, seja capaz de passar pelo sofrimento. Como explicar? Por que a gente sofre? Talvez nós não saibamos o significado pleno do sofrimento, mas os textos tentam esclarecer para nós por que nós sofremos e por que estamos sofrendo atualmente. Peguemos o livro, meus irmãos, a primeira leitura do profeta Isaías. Esse texto, conhecido como o texto do servo sofredor, o nome já diz. Aqui vai falar do sofrimento e explicar também por que se sofre. É interessante que o texto começa dizendo: o Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Aqui tem uma coisa interessante nesse primeiro versículo. O servo sofredor tem uma missão. A missão dele é digna, a missão dele é edificante, a missão dele é confortar a pessoa abatida. E aqui já tem uma pista para explicar o sofrimento. Toda pessoa que tem uma meta, um objetivo edificante, uma missão a realizar, ela está sujeita ao sofrimento. Se a sua missão é edificante, é justa, e ela é realizada de acordo com o justo, com o correto, que é a palavra de Deus, você vai passar pela cruz. Vai passar pela cruz. Ah, Padre, minha missão é unir a minha família. Meu irmão, você vai passar pela cruz. Padre, a minha missão é educar religiosamente meus filhos dentro da justiça, dentro do direito, dentro da honestidade. Você vai passar pela cruz, meu irmão. E mais especificamente falando, Padre, eu quero ser um bom professor.
para ensinar as pessoas. Minha missão é educar de maneira justa e honesta, digna. Meu filho, você vai passar pela cruz. Depois o texto continua. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos. Outra característica do servo sofredor. Ele é discípulo do Senhor. E ele conduz, realiza a sua missão, que é confortar o abatido, que é uma missão edificante. Ele a realiza na escuta da palavra de Deus. Ora, meu irmão, se você tem a missão de educar bem a sua família, mas se você fizer bem, se você o fizer de acordo com o que você pensa, sem escutar a palavra de Deus, capaz que você não passe pelo sofrimento. Mas se você vai fazê-la de acordo com a palavra de Deus, prepara para carregar a cruz. Ora, meu irmão, se você quer ser um bom médico, tem a missão e ajudar as outras pessoas, mas não estar atento à palavra de Deus, pode até ser que você não sofra, que tem pessoas que utilizam de métodos escusos para realizar um objetivo, e às vezes foge do sofrimento, mas se você fizer de acordo com a palavra de Deus, meu irmão, você vai passar pela cruz. O que eu quero mostrar para vocês é a necessidade da cruz na vida da pessoa correta, na vida da pessoa que tem uma missão. E depois, meu irmão, o texto continua. Não desviei o rosto de bofetões e cusparada, mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Outra característica do servo sofredor, meu irmão, é que ele estabelece um relacionamento de confiança com Deus. Ele é guiado pela palavra de Deus. E ele enfrenta a cruz, o sofrimento, porque ele tem plena confiança de que ele não será abandonado, de que ele não será humilhado. O fato de carregarmos a cruz na nossa vida não significa dizer que nós seremos derrotados. Mas parece que esse texto quer nos indicar que para a gente chegar a um objetivo justo, para a gente chegar à glória, é preciso passar pela cruz. Todo aquele que realiza um objetivo, que chega à sua glória, sem passar pelo processo da cruz, ele tem que desconfiar da sua glória, meu irmão. Se ele não passou pela cruz, a sua glória pode ser falsa ou adquirida de maneira escusa. Quem é esse servo sofredor, meus irmãos? É uma grande pergunta dos teólogos. Tem um exegeta judeu da Idade Média, chamado Rashi. Aqueles que estudam no centro de estudo já viram falar deste homem. E ele, olhando para esse texto, Rashi vai dizer: o servo sofredor é o próprio Israel, é o próprio povo de Deus, que é chamado a ser discípulo do Senhor. É uma interpretação bonita, né? E Rashi sabia que esse povo sofreu por causa da palavra de Deus no cativeiro do Egito, que esse povo sofreu por causa da palavra de Deus no cativeiro da Babilônia, que várias vezes foi ameaçado
por causa da palavra de Deus, mas se manteve fiel à palavra de Deus. Então ele faz a interpretação bonita: nós somos o servo sofredor, e dizendo, assim nós podemos atribuir a nós também, nós somos o servo sofredor desde que nós escutemos a palavra de Deus e não fujamos da cruz, e sejamos fiéis a Ele em todas as circunstâncias. Nós somos o servo sofredor também quando a gente se deixa adestrar pela palavra de Deus, quando a gente não foge covardemente da cruz, quando a gente não foge das dificuldades, quando a gente não procura a nossa própria comodidade. Agora, muita gente pode fugir da cruz nesse momento difícil, pode até perder a fé, se acomodar. Não vou à igreja, eu não tenho capacidade de sentar com minha família e participar da missa. Pode fugir. Mas nós não. Se você é o servo sofredor, você vai passar por esse momento, certo de que o Senhor vai nos dar a vitória. Depois, meu irmão, a igreja tem uma interpretação bonita desse texto, porque a interpretação de Rashi, ela não invalida uma outra interpretação. A igreja diz: não, o servo sofredor é o próprio Cristo Jesus. Meu irmão, você que está aí em casa, tem dúvida de que o servo sofredor é o próprio Cristo Jesus? Você não viu a leitura do Evangelho? Ele tem uma missão. E qual é a missão de Cristo? É confortar a pessoa abatida, qualquer tipo de pessoa abatida, o pobre, o doente, a viúva, o órfão, a pessoa abatida moralmente. Ele reconfortou a todos. Essa era a missão dele, e ele fez isso não de acordo com sua vontade, não pelo método dos poderosos, não se apoiando na força materialista. Ele fez isso pela escuta da palavra de Deus, pela obediência à palavra de Deus. E ele passou pela cruz, foi cuspido, humilhado, tripudiado, mas ele venceu a morte. Ele venceu toda essa humilhação e está sentado na glória de Deus para sempre. Então veja, meus irmãos, refletindo sobre a teologia da cruz, nós aprendemos que ela é necessária na nossa vida, que ela está presente, a cruz está presente na vida de toda pessoa que tem uma missão e que realiza a sua missão de acordo com a palavra de Deus. Eu chamo a atenção sua agora, que eu vou dizer uma coisa interessante. Concentre-se naquilo que o padre está dizendo. Um dia, meu irmão, eu ouvi uma entrevista. Eu posso falar porque a pessoa falou publicamente na entrevista, de um pastor que explicava porque ele tinha saído da Igreja Católica. Diz ele que um dia, na Semana Santa, foi à igreja buscar o auxílio do padre, pedir para o padre ir na casa dele, porque a irmã estava doente. Preste atenção. E aí ele chegou lá na igreja, era Sexta-feira Santa, e ele disse que viu várias pessoas chorando e passando a mão no Cristo morto. Todos eles, ele até imitava o choro das pessoas, debochando do choro das pessoas. E aí ele disse que falou para ele mesmo: esse é meu Deus? O meu Deus é glorioso. E a partir daí ele fundou uma igreja, pautada apenas na teologia da glória. Uma igreja que até então só apresentava o Cristo glorioso, que não aceitava a teologia da cruz. Mas não é uma teologia
que é fundamentada pela palavra de Deus. Que a teologia que é fundamentada pela palavra de Deus valoriza a teologia da cruz. É o que diz, meus irmãos, a carta aos Filipenses. Jesus não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se igual aos homens, encontrando com o aspecto humano, humilhou-se, obediente até a morte de cruz. Veja a pedagogia da cruz aqui. Jesus, que era Deus, que estava na glória e que desce, passa pela cruz e depois sobe de novo, definitivamente. Como negar a teologia da cruz? Como ficar só com Cristo glorioso? Seria ensinar as pessoas erradas. Agora, essas pessoas, essa mesma pessoa que nega a teologia da cruz, está hoje se utilizando da teologia da cruz. Vocês não viram, meus irmãos, que estão aí nas mídias, uma convocação para o jejum, hoje, pelo fim da pandemia? Pois é, esse mesmo pastor está no meio, convocando todo mundo hoje para fazer o jejum. Mas jejum, meus irmãos, é coisa de católico. Jejum é teologia da cruz, é você abster-se, é você mortificar-se, é você sacrificar-se, para que Deus haja na sua vida e na vida das outras pessoas. A teologia nossa, católica da cruz, está sendo utilizada por esse mesmo pastor, convocando o povo para fazer o jejum, ensinando o povo a teologia da cruz. Uma imitação, inclusive, grosseira do catolicismo. Imitação grosseira. Porque católico não vai jejuar no dia de domingo nunca. Porque domingo é dia do encontro com o noivo. É dia da ressurreição. É dia de celebrar a glória. Hoje sim não se pode fazer jejum. Vocês se lembram, meus irmãos, que uma vez algumas pessoas vão lá perguntar a Jesus por que os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus estão jejuando e os teus discípulos não jejuam. O que Jesus respondeu? Enquanto o noivo estiver aqui, eles não precisam jejuar. Quando o noivo for tirado, então eles vão jejuar. Hoje é dia do noivo. Por isso que eu falo que é uma imitação teológica grosseira. Se quiser se imitar, que nos imite de maneira correta. Vamos jejuar todo na sexta-feira santa. É o dia do jejum. É sexta-feira santa. Vamos nos unir à cruz de Cristo, à morte de Cristo. Vamos sofrer com Ele. Associar o nosso sofrimento atual à cruz dele. Não hoje. Hoje não é dia de jejum. Mas o que me espanta é o fato de saber que eles negam a teologia da cruz e agora convocam o povo para fazer o jejum, porque na realidade remam de acordo com a maré. O que importa é enganar as pessoas, é atrair multidão. Aliás, meus irmãos, permitam-me dizer, não era esse discurso que deveriam estar adotando agora. Eles não deveriam fazer o jejum para Deus agir. Eles deveriam Ele mesmo curar, como eles sempre falavam que curavam. Porque não enchem os templos agora? Porque não enchem os campos onde costumavam fazer? Porque não lotam os auditórios chiques de onde transmitem o culto? Passam a mão nas cabeças e curem o povo. Essa é a teologia da prosperidade. Essa é a teologia da glória que eles pregavam. Agora estão convocando jejum. Está errado. E ainda convocando jejum para o dia de domingo. Isso é coisa do católico, que sempre acreditou na teologia da cruz e que nunca mudou a sua teologia de acordo com as circunstâncias. Porque nós temos uma teologia definida. Esses mesmos que criticam, agora estão imitando.
Olha, meus irmãos, são muito convenientes. E aqui eu faço até a profecia, viu? Faço até uma profecia. Eu não duvido de que daqui uns dias estejam colocando a imagem de Nossa Senhora Aparecida lá nos templos também. Vai depender da conveniência. A mesma imagem que fora chutada por eles. É capaz que façam isso, se isso atrair gente para eles. Mudam de discurso de acordo com a conveniência. Não caiam nessa. Nós católicos vamos fazer jejum sim. Sexta-feira Santa. Vamos nos unir em oração e vamos pedir pelo fim da pandemia. Nós faremos isso. É o dia de jejum. Hoje nós vamos comemorar com o noivo. Nós vamos celebrar com o noivo. É extremamente irritante esses discursos convenientes. E a gente não pode deixar de falar. A gente só escuta, mas uma hora é preciso falar. Por isso que eu estava dizendo para vocês que eles deveriam continuar, sem ser paradoxais, contraditórios, falando da teologia da glória deles, não usando agora a teologia da cruz. Estão todos eles lá entocados nos seus palacetes, em vez de estarem lá pregando a teologia da cura e curando as pessoas. E inclusive estão muito tranquilos, né? Você e muitos dos nossos fiéis, eu sei que estão preocupados, como é que vão passar esses 2, 3 meses de quarentena. Eu também estou preocupado, como é que eu vou passar esses 2, 3 meses de quarentena, como é que nós vamos superar essa crise? Eles não, estão nos palacetes plenos, com estoques cheios de ricas iguarias, e eles têm estoque inclusive para 10 anos de quarentena. Mas eu lembro, meu irmão, que fala a palavra de São Tiago. São Tiago dizia uma palavra bonita: vós que viveste no luxo, entregue a boa vida às custas da miséria das outras pessoas, do engano, estão aí cevando o coração para o dia da matança. E ela virá. Ela virá. Não debochemos dela porque ela vem. E nada do que temos pode nos salvar dela. O dia da matança. Me lembra até a frase de um poeta italiano chamado Cesare Pavese. Acho que me lembro da citação até mesmo em italiano. Vera la morte, e ave i tuoi occhi. A morte verá, a morte virá, e ela terá os teus olhos. Isso se adequa à palavra de São Tiago. Aqueles que cevam o coração às custas da desgraça dos outros, da mentira, espera, a morte virá. E ela terá os teus olhos. Aliás, me veio esse versículo, me veio agora, porque eu li, inclusive, essa poesia em francês, depois fui verificar em italiano. La mort viendra et elle aura tes yeux. E aí, agora, o texto me veio nesse momento, até me arrepio. O texto me veio nesse momento propício. Me lembrando, citando aqui a frase de São Tiago: cevam os corações para o dia da matança. Engordam as custas dos outros para o dia da matança, as custas da mentira, do discurso escuso, que é feito de acordo com as possibilidades. Meus irmãos, os textos hoje que falam da teologia da cruz, me permite fazer esse discurso, tanto quanto emotivo, mas é sincero e de coração. A gente se sente impotente diante das manobras, diante dos discursos mentirosos, oportunos. Felizmente que a palavra de Deus nos inspira e nos ensina a viver. O mal se unindo, ele se torna perigoso. É o que eu vejo nesse momento. A união do mal, do eixo do mal. Mas eu quero dizer para vocês,
que, segundo essa mesma teologia que nós vemos, o mal tem sempre uma falha. E por mais poderoso que ele parece, ele cai e se espatifa. Olha aí o evangelho de hoje. Jesus na cruz parecia vencido, parecia derrotado, e o mal foi superado. Então, não nos deixemos seduzir pela opulência, pela potência, pela força do mal. Nós haveremos de superar. E guardemos essa teologia belíssima que nós vimos hoje, que é católica. Quem quiser chegar à glória, que passe pela cruz, tal qual fez Jesus. Lá em cima, esvaziou-se numa verdadeira quenose e depois subiu novamente para não mais descer. É assim que nós construiremos a nossa glória, nós os católicos, sem fugir da cruz, sem negá-la, nem agora e nem em outras situações que sejam convenientes. Nós manteremos o mesmo discurso, na alegria, na tristeza, na abundância, sempre mostrando que é preciso passar pela cruz para chegar à glória da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.